Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca aqui no YouTube. Todos os dias, 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre carretéis, né? Entender um pouquinho mais sobre os carretéis de alta performance que existem, né, disponíveis. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho a dinâmica e a aplicação dos carretéis, tá? Carretel, de uma forma mais genérica e mais antiga, aplicado principalmente a molinetes, eram simplesmente locais onde você armazenava a sua linha, a linha de pesca. Tinha pequenas modificações assim de formato, mais alongados, cônicos ou não, que iam influenciar um pouco no arremesso, tá? Tipo de borda na parte de cima, enfim, isso ia influenciar um pouco no seu arremesso, na questão do molinete. Os carretéis das oceânicas serviam simplesmente só para guardar, armazenar a sua linha, e aí necessário grande capacidade por conta da aplicação e da afinidade desses carretéis, mas com o advento das carretilhas de arremesso, voltadas para o arremesso, a questão dos carretéis começou a fazer um pouquinho mais de diferença. Começou-se a observar que algumas características do carretel poderiam afetar, influenciar no arremesso, tá? Então aí a gente tem, por exemplo, os carretéis mais rasos, os carretéis mais leves, os carretéis mais balanceados. E aí você vai ter tipos de eixos diferentes. Ó, o vento tá batendo, pessoal. Talvez vocês estejam escutando aqui. Tem aqui algumas varas que eu vou mostrar nesse vídeo e no outro vídeo, tá? E aí os conjuntinhos são bem leves, aí o vento faz voar. Então, pessoal, começou-se a observar que carretéis mais profundos carregam mais linha e tendem a ser mais pesados e ter mais inércia. É um carretel que vai bem para uma pesca de espera, uma pesca de fundo e também para uma pesca de arremessos com iscas mais pesadas, tá? Principalmente arremessos mais longos, tá? Por quê? Um carretel com muita massa, ele tem... quando a gente... Voltando. Quando a gente fala de carretel, o carretel não é somente essa parte que enrola a linha, tá? É carretel e sistema de eixo, tá? E eu vou falar isso porque existem os free floating, que são os carretéis de eixo curto, que você tem um alívio também do eixo, né? Então ele fica mais leve ainda e isso vai te trazer uma performance que a gente vai te falar daqui a pouco, tá? Então o peso total do conjunto, carretel com eixo e eventualmente se tiver algum rolamento de arremesso no carretel, eles influenciam diretamente na inércia desse conjunto, tá? E aí, para falar de inércia, a gente precisa entender um pouquinho de física, mas a gente consegue trocar isso numa informação um pouquinho mais palpável, mais prática para todo mundo. Um carretel com mais inércia, com mais massa, ele vai ter mais inércia. Mais inércia, você vai ter mais dificuldade de tirar do movimento, ou seja, ele está parado e você vai fazer o arremesso. Então você vai gastar um pouco mais da energia de carregar o blank, do peso da isca,
para tirar esse carretel do zero, e uma vez esse carretel em movimento, ele vai demorar mais para frear. Ele vai ter mais tendência de movimento. O que é a inércia? É a tendência de um corpo físico permanecer no estado que ele está. Seja ele em repouso, seja ele em movimento. Chibu, não entendi bulhufas. Vamos lá para um exemplo prático. Você tem uma bicicleta, uma moto e um carro, tá? Isso para a gente entender o estático, tá? Para você tirar do movimento. Você vai tirar do movimento. Vamos colocar o exemplo só de carros, vai? Mais fácil. Você tem um carro leve, pequeno, um Kwid, um Up, um carrinho bem pequeno. E você tem uma picape, uma Dodge Ram. Ok? Na hora que você vai empurrar, soltei o freio de mão, motor desligado, ninguém dentro, vamos desconsiderar que tem alguém dentro, você vai empurrar. Qual vai ser mais leve para você tirar do movimento? Logicamente, o carro mais leve. Você vai fazer menos esforço para tirar ele do movimento, tá? Então, este exemplo te faz pensar que, olha, poxa, então se eu tenho um carretel que é mais pesado, conjunto carretel e linha, eu vou queimar, eu vou gastar mais energia para tirar ele do ponto de inércia, tá? Para começar um movimento com ele. Quando você tem em movimento, tá? Você está em movimento, então você tem uma bola, aí vamos colocar uma bola de boliche e uma bola de futebol. E aí você, logicamente, você vai ter forças diferentes para impulsionar essas duas bolas. Mas enfim, você impulsionou elas, tá? A uma velocidade X. Quem vai mais longe? Em um plano liso, né? Quem vai mais longe é a que tem mais massa. Ele vai ter mais tendência de movimento, ele vai mais longe. Então isso, para alguns, vai falar, putz, é legal. Mas, na verdade, isso é um problema também. Por quê? Para arremessos extremamente longos, seria talvez aceitável. Só que você tem a desaceleração da isca e do quanto a linha desenrola mais rápida do que o carretel desacelera naturalmente, tá? Isso gera uma tendência de cabeleira, uma tendência de um movimento continuar mais rápido de desenrolar do que realmente a isca está viajando e puxando sua linha. Então por isso você tem os sistemas de freio, tá? Então, entendido isso, a gente começa a entender as vocações, tá? As vocações dos carretéis. Olha, putz, preciso de um carretel mais leve ou um carretel mais pesado. Eu entendo que, Chibu, quanto mais leve o carretel, na sua própria aplicação, levando em conta, olha, Chibu, mas um carretel leve é um carretel de quantas gramas? Depende. Um carretel leve para um tamanho 150, que vai caber mais linha e eu preciso de mais linha, é diferente de um carretel 70. É diferente de um carretel 50, 30, de um carretel 300, tá? Então, assim, leve dentro da sua proporcionalidade e aplicação. Uma carretilha de pesca extra pesada, né? Ainda que de arremesso, né? Uma carretilha de pesqueiro. De repente vou aliviar colocando um eixo de alumínio, vou aliviar colocando uma parede muito fina no próprio carretel. Não tem lógica isso, porque você precisa da aplicação. Então, assim, dentro da aplicação da resistência necessária, da capacidade necessária, você vai empregar materiais afins, né, materiais que vão atender aquele uso
e dentro desses materiais e dentro das características tentar aliviar mais o peso, ok? Então, a ideia não é que extremamente leves sempre vão ser melhores, tá bom? Agora minha filha saiu aqui e tô gravando e a minha mais velha tá com uma infecçãozinha de garganta, né? Então ela tá em casa. Outra coisa a ser levada em questão nos carretéis, por exemplo, é a questão que eu falei. Aí a cachorra resolve latir, aí a gente continua gravando, né? Então, assim, a questão do carretel de eixo mais longo ou eixo curto, free floating, também vai influenciar diretamente na questão do peso e da inércia, tá? Então, carretéis free floating têm uma tendência de serem com maior performance. Envolve toda uma mecânica de carretilha diferente, né? Na sua construção, na concepção da transmissão, do arremesso, do freio de caps, tudo. Porém, né? É uma opção que normalmente entrega mais performance. Outra questão a ser considerada nos carretéis, né, principalmente nos carretéis de performance, pessoal, é a questão do, além do peso, do equilíbrio e balanceamento desses carretéis, tá? Então você tem, por exemplo, os carretéis SV, os carretéis MGL, seja MGL 1, 2, 3, enfim, o SV ou as tecnologias SV da Daiwa, nos seus vários graus, eles têm um outro componente que é importante, tá? Que não só o alívio, mas também o design, que vai proporcionar, em alguns deles, vai proporcionar uma tendência de vácuo dentro do carretel, que isso vai fazer com que tenha uma tendência de maior movimento e menos inércia, tá? Uma tendência de mais movimento, não, uma tendência de menos inércia, e também, e principalmente, a questão do balanceamento, equilíbrio desses carretéis, tá? Esses carretéis de alta performance são extremamente bem balanceados, bem equilibrados. Muita gente vai falar, poxa, Bu, mas isso faz diferença? E eu vou falar que sim, realmente faz diferença na hora do arremesso, tá? Um carretel mais balanceado do que um outro carretel não tão balanceado com o mesmo peso, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente vai entender numa analogia também com o carro é um pneu balanceado e um pneu desbalanceado, tá? Uma roda balanceada e uma roda não balanceada, uma roda que trepida, que saltita, que salta, tá? Então você tem uma energia gerada, gerando carga, no caso do eixo, né? No rolamento ali, queimando, né? Gastando parte da energia que foi feita, que foi colocada no arremesso. É pouco, mas em arremessos de alta performance, principalmente com iscas mais leves, isso faz diferença. Tanto que você, como eu falei, você pode pegar uma carretilha com o mesmo peso de carretel e um carretel extra balanceado e não balanceado, você vai ter diferença de performance. Por isso, tá? Não só nos carretéis de alta performance, mas principalmente neles, muito cuidado ao você fazer um desmonte de carretilha, tirar carretel e de repente deixar cair, tá? E assim, eu falo, deixou cair, não tente desamassar. Assuma que já ferrou e vai ficar daquele jeito, porque às vezes ao tentar desamassar, fica pior. Muita gente fala, não, vou levar no torneiro, o torneiro vai dar um passe ou vai tentar desentortar. Às vezes dá certo, às vezes pior, às vezes não muda em nada, tá? Então assim, o segredo é evite, tá? Vai manusear carretel na hora de desmonte de carretilha,
paninho, bandeja, se cair, né, manuseia abaixo, se cair vai cair de uma pequena altura, num paninho macio ou num tapetinho de silicone, aí não vai gerar um amassado com esse tipo de queda. Mas a gente já viu gente aí que foi desmontar, rolou da mesa, caiu no chão, foi desmontar, esqueceu aqui, virou a carretilha para ver outra coisa, tampa solta, caiu o carretel no chão, amassa, danifica, tá? Às vezes ele perde a característica de ser tão redondo que cria algum biquinho que começa a pegar no frame da sua carretilha, no chassi da carretilha, tá? Então muito cuidado, tá? Carretéis, quanto maior qualidade, melhor, tá? Só carretel não te garante uma performance de arremesso, mas te ajuda muito, tá? Carretel sempre vai estar agregado a carretel, rolamentos bons e sistema de freio que seja eficaz, que tenha afinidade com aquele tipo de carretel, tá? Não adianta você pegar um carretel extremamente leve e que não converse com o seu sistema de freio, que daí ele vai ficar também igual um cavalo doido, vai ser tão leve que ele vai sair muito fácil da inércia, porém ele também vai ser muito fácil de encabelar, porque o freio de arremesso não consegue limitar, né, a quantidade necessária de freio para atuar, para que o seu arremesso seja de boa performance. Salvo quem arremessa 100% só no dedo, ou seja, todos os freios da carretilha zerados, aí um carretel mais leve pode te ajudar bastante sem se preocupar com os freios. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.